Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Eu fiz 2 vídeos sobre o Padre Leonel Franca e os protestantes. E quem quiser assistir o primeiro vídeo pode clicar neste link aqui. O primeiro debate versa sobre a permissão do casamento, do segundo casamento do bígamo Felipe de S. O segundo vídeo, ele se trata da polêmica do papado. Então, se você quiser, pode clicar aqui. E esse terceiro vídeo, o Padre Franca vai esmagar o Frederico Hansen na questão bíblica. Frederico Hansen faz 2 acusações ao Padre Leonel Franca. A primeira é que o cânon bíblico da Igreja Romana só foi definido no século XVI, depois da Reforma Protestante, no Concílio de Trento, mas o Padre Franca prova que não. Ele manda o pastor consultar as atas do Concílio de Florença, que ocorreu de 1438 a 1445, 100 anos antes do Concílio de Trento. E no decreto Pro Jacobitis, decreto esse que o Papa e o Concílio fez para que os siríacos ortodoxos, que abandonaram a ortodoxia, entrassem na comunhão romana. E no decreto Pro Jacobitis está lá todos os livros deuterocanônicos. Então não foi o Concílio de Trento quem definiu, né, os livros, o cânon, por exemplo, do Velho Testamento. Isso ele também cita o Concílio de Cartago, cita o Papa Inocêncio I, mandando uma lista de livros que a Igreja Romana aceitava já. Então estão todos esses livros que os protestantes se retiraram de suas Bíblias. Essa foi a primeira acusação e o Otoniel Mota foi desmentido, foi esmagado pelo Padre Leonel Franca. Às vezes eu cito Otoniel Mota, às vezes Frederico Hansen, mas os 2 nomes são a mesma pessoa. O pseudônimo do Otoniel Mota é Frederico Hansen, tá? Ele se disfarçava. Não sei porquê, acho que medo de apanhar o Padre Franca, né? Mas enfim, não vem ao caso. E a segunda acusação é que a Igreja Romana proibia a leitura da Bíblia. Então o Padre Franca vai dizer que realmente houve algumas proibições, mas por quê? Porque surgiam heresias de tempos em tempos. Então, na época dos Albigenses, no século XII, na França, e eles pegavam a Bíblia. Então, quando o povo começava a ler a Bíblia, caía nas mãos do povo simples, o povo queria fazer revoluções, né? Então cada um dava sua interpretação. Então a sociedade ficava instável, né? Ficava instável. Então daí a igreja proibia, né? Ou a igreja regional proibia a leitura da Bíblia. Quando surgiu o Wycliffe, a mesma coisa. Depois, né, quando veio o protestantismo, também se proibiu. Mas, em tempos normais, a igreja nunca proibiu a leitura da Bíblia, né? Então o Padre Franca mostra que, aqui no livro dele, que nunca, né? Olha só. Ele diz assim que ele diz assim que me perdoe pelo lapso aí. Inclusive esse Otoniel Mota, ele faz a citação de um tal de Cecil John Cadu. Aí, olha a citação que ele faz, né, esse Otoniel Mota. Ora, o que nos traz essa citação definitiva das obras magistral? As proibições dos concílios de Tolosa, 1229, Tarragona, 1234, Béziers, 1246. As que se seguiram a difusão das heresias de Wycliffe na Inglaterra e de Lutero na Alemanha. Algumas medidas eclesiásticas contra a propaganda das sociedades bíblicas e uma série de depoimentos individuais, alguns anônimos, formulados neste estilo. Em 1853, escrevia um católico:
Em 1894, conta-se o caso de um padre que abertamente confessava. Em 1889, escrevia um padre católico. Em 1921, foi admitido. Né? Então, essas citações que o Otoniel Mota, inclusive, fala, né? Ah, um padre disse, um padre escreveu, né? Ele não cita o nome do padre, não diz quem é o padre, não diz de que país é esse padre, de que estado, de que cidade, enfim. Né? Faz a mesma tática que as testemunhas de Jeová fazem em suas revistas, né? É um jovem de Maryland de 14 anos escreveu, né? Então, coisas desse tipo. E aí, o padre Franca responde que, antes da reforma protestante, as medidas restritivas da leitura da Bíblia emanaram de concílios particulares que foram transitórias e justificadas por motivos de maior importância. Todas elas se relacionavam com a heresia dos albigenses difundidas nos princípios do século XIII, no sul da França e no norte da Espanha, e mais tarde com os erros de Wycliffe na Inglaterra. Os albigenses constituíram, talvez na Idade Média, a maior ameaça à civilização cristã. A doutrina que pregaram é de um radicalismo bolchevista, a negação da família, da propriedade, das autoridades civis e eclesiásticas, uma tentativa de subversão completa da ordem social vigente. E tudo isto era ensinado com a Bíblia em punho, com traduções em vulgar postas nas mãos do povo ingênuo, que assim se deixava fanatizar e arrastar aos mais condenáveis excessos. As proibições salutares oportunas da Igreja não eram contra a Bíblia, que há 12 séculos circulava nas mãos dos fiéis sem a menor restrição, mas contra os abusos que dela faziam os hereges. Depois da reforma, o Concílio Tridentino promulgou restrições de caráter geral, não porém absolutas. Proibiu-se a leitura da Bíblia em vernáculo quando feita por todos sem discrição. Passem et sine discrimine. Ao juízo dos párocos ou do bispo, deixava-se facultar a licença oportuna. Estas disposições foram se modificando sensivelmente até a disciplina atualmente em vigor, que permite a todos os fiéis a leitura da Bíblia na própria língua, contanto que se trate de edição aprovada pelas autoridades eclesiásticas e acompanhada nos pontos mais difíceis de notas e esclarecimentos. E aí continua o padre Franca. O protestantismo, logo ao nascer, pretendeu justificar com a Bíblia na mão todos os erros e todos os vícios. Era a dissolução doutrinária e a dissolução moral do cristianismo. Já em 1525, deplorava Lutero a anarquia dogmática oriunda do seu princípio. Este não quer o batismo, aquele nega os sacramentos. Quem admite outro mundo, entre este e o juízo final, quem ensina que Cristo não é Deus, uns dizem isto, outros aquilo. Em breve serão tantas as seitas e tantas as religiões quanto as cabeças. The Watch 3:61. E em carta a Zwinglio, Lutero escreveu: se o mundo dura mais tempo, será mistério receber de novo os decretos dos concílios, a fim de conservar a unidade da fé contra as diversas interpretações da Escritura que por aí correm. Então, estes foram os motivos das proibições temporárias da leitura da Bíblia, né, quando surgiam heresias que tentavam subverter a ordem já estabelecida. E aí, dito isto, né, o padre Franca disse que antes de Lutero, antes da invenção da imprensa, a Igreja procurou multiplicar quanto possível os manuscritos da Bíblia inteira, ou dos livros mais interessantes para a vida religiosa. Gregory já enumerava 4.105 códices gregos do Novo Testamento.
escritos entre o século IV e o XV. Von Soden acrescentou muitos outros, e o número avulta de dia para dia. Da Vulgata Latina já se contam mais de 30.000 códices, e o seu recenseamento está bem longe de ser completo. Apenas inventada a imprensa, a nova arte destinada a facilitar e disseminar extraordinariamente a instrução foi logo após o serviço da difusão das Sagradas Escrituras. O primeiro livro de certa importância que saiu do prelo de Gutenberg foi a Bíblia. Levou 6 anos para ser impressa, de 1450 a 1456. Bom, em 1930 saiu o 4º volume, ou melhor, com o concurso dos sábios de todo mundo, publica-se em Viena um catálogo geral dos incunábulos. Em 1930 saiu o 4º volume em que se encontra o artigo Bíblia. Dele se depreende que até 1500 publicaram-se pelo menos 122 edições da Bíblia, dos quais 94 em latim, língua então conhecida de quase todos, e 28 em vulgar. 122 edições da Bíblia nos primeiros 50 anos da existência da tipografia, em média, mais de 2 edições por ano. É um fato. Antes de Lutero nascer. Para quem não sabe, incunábulo, né, diferente de códice é manuscrito, incunábulo é impresso. Falk, erudito investigador das coisas medievais, em livro especialmente consagrado ao conhecimento e à difusão da Bíblia nos fins da Idade Média, dá-nos outra estatística que se estende até a ruptura de Lutero com a Igreja. Nesses 70 anos, que vão de 1450 a 1520, imprimiram-se não menos de 156 edições da Bíblia em latim e 43 em vulgar, dos quais 17 em alemão, 11 em italiano, 10 em francês, 2 em boêmio, 1 em russo, etc. Se a essas acrescentarmos ainda 6 em hebraico, chegará ao total de 205 edições completas da Bíblia antes do protestantismo. É um fato. Lutero não era ainda nascido e já se podia ler a escritura em francês, espanhol, catalão, valenciano, português, inglês, holandês, polonês, magiar, italiano, baixo e alto alemão. É um fato. Né? Então o padre Franca, ele esmaga as mentiras do Otoniel Mota e de seus correligionários, né? Mostrando que quando a igreja proibiu a leitura da Bíblia, ela teve motivos, né? Até o próprio Lutero viu que seu princípio do sola escritura foi por água abaixo, porque cada pessoa que tinha a Bíblia na mão, um dizia que Cristo era Deus, outro dizia que Cristo não era Deus, um dizia que a Eucaristia era o corpo e sangue de Cristo, outro que era um símbolo, outro que tinha uma virtude ali, que não era nem uma coisa nem outra, enfim, né? Cada um foi pensando. Uns diziam que a Virgem Maria era virgem, sempre foi virgem, outros que depois que Cristo nasceu, o Espírito Santo desceu sobre ela e depois o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria. Depois que o Espírito Santo desceu e Jesus nasceu, ela ficou com fogo insaciável, teve um monte de filho que nem uma coelha, ficou prenha, né, toda hora. Outros diziam até que ela nunca foi virgem, que era filho natural de José, né? Jesus era filho natural de José. E isso é que trouxe, né, a tal da Bíblia, né, a sola escritura. Que a sola escritura é uma farsa, né? Nunca existiu sola escritura. O que existe é a sola interpretação, né? A interpretação do indivíduo. E é isso que existe, né? E o padre Franca refutou magistralmente, mais uma vez, né? Não só aquele protestante, o Frederico Hansen, mas todos os protestantes que vieram depois dele, né? E é importante que essa obra seja reeditada, né? Então, como eu disse no outro vídeo, né, hoje editoras da Igreja Romana, de fiéis cristãos romanos, estão reeditando as obras do Padre Franca, né? Já que os padres, depois do Vaticano II, não têm mais coragem, não tem pique nem coragem para reeditar, nem as editoras grandes, né? Por causa do tal do ecumenismo, né? Tem que respeitar os irmãozinhos evangélicos
Eles que não respeitam ninguém. E é isso. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like. Se é a primeira vez que apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aperte o sininho de notificações, caso você tenha se inscrito no canal, para receber as novidades. Deixa aí seus comentários, suas apreciações. Quero muito saber o que você achou do vídeo. E compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Fui!